Pessoal, então bom dia, né? Bom dia para quem está online com a gente. Ontem nós paramos na reavaliação de bens. Então, uma etapa muito importante que nós temos que tomar um cuidado imenso nas prefeituras, nas câmaras, justamente pelo fato dos tribunais de contas, através desta implantação do PCASP, eles terem essa cobrança do enfoque patrimonial. Então, nós temos bens lá na entidade superavaliados, defasados, então tem que fazer um alinhamento disso nas formas utilizadas, né? Então, a reavaliação propriamente dita, ela deve ter uma comissão de servidores e um laudo técnico. Particularmente, em prefeituras, eu costumo orientar a ter duas comissões. Uma comissão de contagem desses bens e do estado que esses bens estão, e outra comissão de avaliação. Porque se eu fizer uma única comissão de bens e, por exemplo, colocar o controlador interno e o contador para participar dessa comissão, eles não vão fazer o serviço deles. Então, na reavaliação, sim, ter pessoas envolvidas com o financeiro. Mas na contagem, no estado que cada bem desse se encontra, é uma outra comissão criada para efetuar esse trabalho, né? Uma ficha para cada bem do estado que ele se encontra e buscar valor de mercado. Eles vão dizer assim para mim: mas João, como é que eu vou avaliar uma mesa com 35 anos de uso, 40 anos de uso? Você pode pegar na internet, através de sites que têm antiguidades, e pegar alguma coisa próxima ali e alocar aquele valor. Porque é um valor residual, tá? O que deve ser avaliado nessa comissão? A comissão deve avaliar, primeiro de tudo, os critérios para avaliação do bem e sua respectiva fundamentação. Então, quando nós falamos, por exemplo, em imóveis, o prédio, por exemplo, do Legislativo, o prédio do Executivo, quando foi patrimoniado isso lá no passado, no início do município, por exemplo, o valor dele era irrisório. Como que eu vou aplicar um valor de mercado para ele hoje? Como que os funcionários vão fazer isso? Pode ser contratado uma imobiliária para efetuar essa avaliação do prédio, tá? Com um laudo dessa imobiliária. Então, nessa definição, na normativa dessa criação da comissão, ter esses critérios utilizados. Vida útil remanescente do bem. Nós sabemos que bens móveis, exemplificando, eles têm vida útil de 5 anos. Então, quando chega no final dos 5 anos, o estado que ele se encontra, nós temos uma vida útil remanescente para ele. Identificar o responsável pela avaliação. Ter a data da avaliação. Documentação com descrição detalhada de cada bem e identificação contábil do bem. Então, eu vou ter 2 momentos. Lá no meu plano de contas, eu vou ter identificação do bem no grupo de bens, e lá no patrimônio eu vou ter identificação desse mesmo bem com os valores condizentes nos 2 sistemas. Outra coisa que tem que se cuidar com essas questões de contabilização e avaliação desses bens é que esta comissão, ela não é uma comissão temporária. Então, o que ocorre? Tem lugares que criam uma comissão temporária de reavaliação de bens. Essa comissão deve ser permanente. Você pega uma prefeitura, por exemplo, num tamanho razoável, todo dia tem variação patrimonial dentro do sistema de patrimônio. Tem aquele bem que foi inservível, tem aquela carteira que quebrou, tem o carro que tombou, tem N situações diariamente. E outra coisa que o Tribunal de Contas não está cobrando, e eu acredito que vai voltar a cobrar, quem é de antes de 2012 vai lembrar isso, que todo final de ano a gente tinha que gerar um inventário de bens e encaminhar para o tribunal.
De 2013 para cá, no CIAM novo, nunca mais foi esse inventário de bens. Então, pela legislação, pela Lei 4.320, nós temos que ter este inventário todo final de ano. Então, se nós formos analisar de 2013 para cá, o tribunal não cobrou, não foi mais feito inventário dos bens. E como que fica isso na contabilidade? Aquele veículo que não faz mais parte do patrimônio da entidade, porque deu uma perca total, pode ter sido baixado ele no sistema de patrimônio, mas no razonete contábil não foi efetuada a baixa dele. Redução do valor recuperável. Redução do valor recuperável é o ajuste ao valor justo em valor ou valor em uso, quando esses forem inferiores ao valor líquido contábil. Exemplo disso, o órgão possui uma propriedade de um imóvel adquirido e registrado na contabilidade por 100 mil. Após alguns anos, constatou-se que devido à crise o imóvel foi desvalorizado e passou a valer 90 mil. Então eu tenho que efetuar para qualquer um dos bens essas variações a respeito de reavaliações constantes. Voltando a frisar para ficar marcado que a comissão de patrimônio, a comissão de bens, ela é permanente. Então eu faço uma redução no valor recuperável e credito os imóveis. Introdução à depreciação, amortização e exaustão. O que é a depreciação? É a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda da utilidade por uso da natureza ou da obsolescência. São bens físicos e corpóreos. Na amortização, é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência do exercício de duração limitada, cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado, ou seja, as marcas. Então, licença de uso de marca. Então, lá na prefeitura, vocês têm um servidor Windows legalizado. Essa licença, ela tem que ser registrada, a amortização dela, no período da aquisição dessa licença. Então, digamos o seguinte, eu vou lá e contrato por 12 meses uma licença do Windows. Este valor, cada mês, eu tenho que ir amortizando do valor total que foi adquirida essa licença, até que se cesse. A exaustão é a redução de investimentos necessários à exploração de recursos minerais, florestais e outros recursos naturais esgotáveis, ou de exaurimento determinado, bem como do valor de ativos corpóreos utilizados no processo de exploração. Então, nesse caso, para prefeituras é raro existir. Para se entender a técnica de depreciação, é necessário definir alguns conceitos básicos. Primeiro de tudo, o que é valor residual? É o valor pelo qual se espera vender um bem no fim de sua vida útil, com razoável segurança, deduzidos os gastos esperados para a sua alienação. Então, o que acontece? Passou a vida útil do bem, e o grande problema dos municípios, nesse quesito, é que utilizam bem até o bem não servir mais para nada. Então, a vida útil do bem seria 5 anos. Né? E o valor residual dele aplicado deveria de ser feito leilão e comprado um bem novo para essa utilização. Mas nós temos lá no município, e aí é o grande gasto que se aumenta nos municípios, é a questão de insistir em sucata. Então eu tenho um caminhão lá que faz 30 anos que está lá na prefeitura. Já gastou uns 4, 5 caminhões só em mecânica nele. Então não seria melhor ter um controle geral de frotas, ainda mais hoje que os veículos, a maioria deles tem 3 anos de garantia. Determinou a garantia, faz o leilão e compra um veículo novo. Você sempre vai estar com a frota nova, com custo de manutenção menor. Né? E a vida útil é o período de tempo definido ou estimado tecnicamente, durante o qual se espera um retorno de um bem.